Se o quê? Fala mais alto, amor. Para formar um círculo inteiro? Não, é porque eles têm a mesma abertura de arco. Lembra que eu falei com vocês que eu tinha feito num papel branco, eu tinha desenhado e falei, ó, se eu dobrar, coincide. Então é a mesma abertura que eu tenho aqui, ó. Aqui é 60 graus, né? Aqui é o 120, aqui é o 240, aqui é o 300 graus. Lembra que eu falei? Eles têm a mesma abertura de arco, de ângulo. Só que no primeiro quadrante ele é 60. Aí no segundo quadrante, relacionado ao de 60, é o 120, tá? Como que a senhora sabe que é 60? Gente, pi é 180. Quanto é 180 dividido por 3? 60, né? Então nós temos aqui 60, aqui é 2 vezes 60, 120, aqui é 4 vezes 60, 240, aqui é 5 vezes 60, 300. Pi sobre 6. Quem sabe quantos graus é o pi sobre 6? Tem a cola bem aqui do lado. Por que estão fazendo isso? Qual é o ângulo representado por pi sobre 6? 60. Não, pi sobre 6. 30 graus, não é não? 30 graus. Vai 30, É, 6, eu ouvi 3. 30 graus. Ah, meu Deus do céu. O R não tá funcionando muito bem, não. Mas enfim, é isso. 30 graus. Por quê, gente? 180 dividido por 6 é 30. Quais são os relacionados a 30? Aí você tem 30, 150, 210, 330. O que eu vou pedir para vocês? Vocês não devem ter impresso, né? Eu não sei, tem alunos aí que tem editor de PDF. Eu devo ter aqui também, mas eu não sei mexer. Então vai ficar assim mesmo. Tá? O que eu gostaria que vocês fizessem? Tipo, pintassem da mesma cor os correspondentes. Tipo assim, o de 30, você pintar de, sei lá, azul. Tem esse como, né? Eu tenho que fazer com vocês uma aula para vocês. Ah, tem, olha, gente, que coisa interessante. Vai pintar aqui, ó, tá vendo? De 30. Relacionado a ele, aqui no segundo quadrante, é o 150. Tá vendo? No terceiro quadrante, é quantos graus aqui? No terceiro? Relacionado ao de 30. Se a gente pegar o de 30 graus aqui, ó, com quem que ele vai coincidir? 7 por 6, que é 210. Essa gente aqui, ó, 210. Vai pintando da mesma cor, tá vendo? Para que isso, professora? Para você conseguir relacionar. Então, ó. E aqui no quarto quadrante, quem é relacionado ao ângulo de 30 graus? Ó, 330. É só ver o denominador. Pi sobre 6. Ó, 5 pi sobre 6. Eu sei que parece mega difícil, gente, mas a gente consegue desmistificar quando a gente começa a tentar entender. Então, olha, esses quatro aqui, eles são relacionados. Então, o ideal seria eu pintar aqui nessa tabelinha que a senhora já deu, para eu identificar, ó. Quem é no quarto quadrante? Vê se vocês conseguem identificar aqui. Eu tenho 30, aqui Pista de 6, 4. não, olha o denominador. 150, 210. Qual vai ser o próximo que eu vou pintar aqui? 330. 330, que é 11 pista de 6, ó. Tá vendo? Mal pintado pra caramba, mas é isso. Eles teriam que pintar da mesma cor. Eu não sei se tem como mudar a cor. Mas se tivesse como mudar a cor, eu pintaria esse aqui de outra cor. O verde. Ah, não, verde já tem, né? Azul. Eu pintaria 60 de azul, 120 de azul, 240 de azul e 300 de azul. A gente já fez uma aula sobre isso, falando quais são esses ângulos de abertura correspondente em cada quadrante. E aí, aqui ele está falando de seno só. A gente vai falar de seno e cosseno, tá bom? Mas ele falou seno. O seno de 30 é 1/2. O seno de 150 é 1/2. O seno de 210 é menos 1/2 e 330 é menos 1/2. O que eles têm em comum? Em módulo, é o mesmo valor. O que muda é o sinal. Por quê? Porque 210 aqui, 210 está aqui, não tá? E o seno, neste terceiro e quarto quadrante, é negativo, porque é a mesma coisa que o y. Do zero para baixo, ele é negativo. Como 210 está aqui, então vai ser menos 1/2, tá? Não se assustem, calma. A gente vai desmistificar um pouquinho mais. O exercício está bem passo a passo por conta disso. Aqui tem as relações que eu já falei para vocês.
seno é o eixo vertical, então ele todo aquele é o seno. E o cosseno, que a gente fala consono, é o eixo horizontal, tá? A gente não vai falar de tangente, não vai falar de secante, nem de cossecante, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui eu repeti da atividade anterior. É uma relação fundamental. Essa relação fundamental aqui nada mais é que um teorema de Pitágoras. E eu repeti porque eu não expliquei na aula passada, lembra? Eu estava correndo, que tinha que dar aula na outra escola. Então, como é essa relação fundamental? O teorema de Pitágoras você consegue aplicar em qualquer triângulo retângulo. E aqui nós temos um triângulo retângulo. Ó, tá vendo aqui? Nós temos esse triângulo retângulo aqui, onde a hipotenusa é aqui o raio, o seno é um cateto e o cosseno é outro cateto. Então, quando eu faço seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, eu vou ter igual a 1 ao quadrado, que é a hipotenusa. Então, é uma relação fundamental, tá? Parece ser mega difícil também, mas não é. Vamos lá, blá, 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 blá. Aí tem a tabela aqui. Alguns alunos falaram para mim que no primeiro nada disso não passava. Nada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma breve explicação. Tem vídeo lá no canal, mas a gente vai começar com este exercício aqui. Vamos relembrar as relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, e já vou partir para 2, que é preencher a tabela de ângulos notáveis. Não vai dar tempo da gente ficar dizendo da onde veio o ângulo de 30, de 45 e de 60, tá bom? Mas eu vou ensinar um macete da tabela. Lembrando que é um macete, não é uma explicação. Explicação é quando você pega, explica de onde que veio. Por exemplo, de 30 e de 60 veio de um triângulo equilátero, de 45 veio de um quadrado. Eu não vou fazer isso. Eu vou parar o compartilhamento e voltar nessa questão de seno, cosseno e tangente para a gente avançar. Eu necessito que vocês participem. A professora está falando muito, isso aí já é normal, não falar alto. Mas, tipo, afasta o microfone, melhora o microfone, a imagem, blá, 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 blá. Eu não vou ter como ficar olhando isso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. De novo, é a aula que vocês vão ter que respirar fundo. Sabe quando você está fazendo ginástica, você não aguenta mais, você sabe o que você tem que fazer porque você quer comer aquele hambúrguer? É tipo isso. Respira fundo, fala, ai, que ranço. Penso que é praticamente a última aula, então acabou, já solta fogo. Então, primeira coisa, a gente vai falar da relação de seno. O povo falou que não sabe o que é. Cosseno. Tangente eu vou até colocar, mas a gente não vai se aprofundar em tangente, tá? Até porque ano que vem a professora logo no início já deve passar uma revisão geral com vocês, tá? Então vamos lá. Essas relações aqui são relações trigonométricas. Da onde que veio esse negócio trigonométrico, gente? Até então, quando se estudava, né, as relações de um triângulo retângulo, só se falava dos lados, que era hipotenusa e catetos. Depois começou a se fazer, né, o estudo com relação aos ângulos presentes neste mesmo triângulo. E aí descobriu que havia umas relações entre os ângulos e os lados do triângulo retângulo. E como eu falei para vocês, lá no círculo trigonométrico, eu não sei se vocês lembram, mas eu disse que tem relações aqui e tem como a gente trabalhar com um triângulo retângulo. Por quê? Quando eu tenho aqui, ó, o raio de uma circunferência, e raio ela tem infinitos, tá, gente? Porque raio é todo segmento de reta que parte do centro até a extremidade. Então, quando eu tenho esse raio aqui, o raio dela é 1. É o mesmo raio que está aqui, o raio dela é 1. E aí, quando eu fecho, eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho aqui o seno, o cosseno. E aí eu consigo fazer a relação teorema de Pitágoras, que é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Essa relação basicamente é o seguinte: quando eu falo de seno, eu estou falando de um cateto oposto ao ângulo. Então era isso que era para vocês anotarem. Então é um cateto oposto, é o que está de frente para o ângulo, que eu sempre tenho que falar qual ângulo, esse ou esse aqui. Porque se for esse aqui, o cateto oposto é esse aqui, tá vendo? Então eu sempre tenho que estar cuidando de olhar para o ângulo. Quem está de frente para ele é este lado aqui. Então é o cateto oposto sobre hipotenusa. Gente, qualquer dúvida eu paro na hora, mas vocês têm que se manifestar. Não dá para passar reto. Tem professor que passa reto nesse conteúdo, porque ele fala assim, não adianta, eles não vão entender, eu não passo reto, não. Na hora do vestibular, vai me acusar de tudo quanto é coisa. Ela nunca me explicou, que não sei o quê, então eu estou explicando. Então, seno, eu vou lembrar sempre de cateto oposto.
Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vou deixar um link dessa gravação aí, eu vou deixar um linkzinho sobre isso. Caso alguém ainda queira estudar, tem lá mostrando o que é. E a tangente é a relação que não trabalha com hipotenusa, ela só trabalha com os catetos. E aí, por que a senhora está explicando isso agora? Eu vou explicar porque tem um desafio aí para vocês. Então, a tangente é o cateto oposto sobre adjacente. Eu vou falar uma coisa que não é muito aceitável, mas é verdade. Tá? O que seria, professora? Eu posso também dizer que a tangente, o cateto oposto é de quem? Do seno ou do cosseno? Pelo que vocês estão vendo aí. O cateto do seno. E o adjacente é de quem? Do cosseno. Do cosseno. Então, eu também posso dizer que a tangente, como ela é cateto oposto de adjacente, eu posso pegar o valor do seno e dividir pelo valor do cosseno, que eu acho a tangente. Tá? Se eu sempre relacionar na minha mente, gente, desculpa, às vezes eu grito aqui, abaixo o volume. Se eu sempre relacionar seno a cateto oposto, na hora eu vou lembrar que se eu quiser saber uma tangente, eu tenho que ter relação do cateto oposto, que é o seno, sobre o cateto adjacente. Então, mesmo que eu divida o seno pelo cosseno, tá bom? Eu preciso que vocês anotem isso. No papel aí qualquer, porque quando vocês anotam, vocês assimilam. Vocês acham que não, mas na hora de ver uma situação dessa, vocês vão saber pelo menos começar, tá? Professora, Ah, me tira uma dúvida. sim. Como é que eu vou saber se é o cateto oposto ou adjacente? Porque os dois têm o mesmo... Como é que eu posso explicar? Eu não sei. É que eu sempre tive essa dúvida. E, por incrível que pareça, eu pensei em você nesse exato momento e falei assim, não é assim, não é que não seja dessa matéria, é dessa matéria, mas eu achei melhor eu fazer um exemplo aqui do que seria o cateto oposto e o cateto adjacente, entendeu? Mas eu pensei, veio você na minha mente. Olha que doideira, gente, como é que vocês invadem meu raciocínio. Mas, enfim, é isso aqui, Bela. Eu tenho um triângulo qualquer, daí eu vou colocar, sei lá, vou dar um número aqui, tá? Vou botar com um ângulo, porque a gente vai começar a trabalhar com ele, mas poderia ser uma letra grega, não precisava ser necessariamente um número de ângulo aqui não, poderia ser qualquer coisa, tá? E aí, eu teria que achar o valor de x. Como é que eu faria isso? Eu faria da seguinte forma. Esse x, olha só, eu tenho só esse ângulo, tá vendo? Só tenho esse ângulo. Então não adianta eu mexer aqui, vou mexer só aqui. Eu só tenho uma hipotenusa, que é sempre oposta ao ângulo de 90 graus, então a hipotenusa já circula. E só tem esse cateto aqui. Porque se não é hipotenusa, é cateto. O que esse cateto tá com relação ao ângulo de 30? Tá oposto ou adjacente? Porque adjacente está ali do lado, formando o ângulo. Tá oposto ou adjacente? Oposto. Oposto. Aí a gente vai pensar assim, caramba, eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa, o que eu vou fazer? Seno, cosseno ou tangente? Acho que o seno. O seno. Por quê? Porque eu só tenho cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa. Aí eu venho aqui e faço. Vou fazer o seno de 30, que é cateto oposto, nesse caso aqui é x, sobre hipotenusa, que é 5. Aí a gente vai trabalhar com esse valor aqui de tabela. Na tabelinha, a gente vai ver que o seno de 30 é 1 sobre 2. Aí a gente vai pegar tudo isto aqui, esse seno de 30, e vai substituir por 1 sobre 2. Tá? Da onde que veio esse valor, professora? Fazendo o teorema de Pitágoras com esse triângulo equilátero, mas eu não vou explicar isso aqui agora nesse momento, tá bom? Por isso eu já vou passar o macetinho da tabela. Não seriam acho umas 5 horas de aula. E vou repetir esse daqui, x sobre 5. Então vamos ver quanto que era esse valor de x aqui, tá bom? E aí, a gente faz o famoso cruz credo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, você tem que me dizer. O famoso, né? 2x igual a 5. Estão enxergando, gente? Então, né? Sim. Aqui onde tá meu dedo. Estão enxergando? Eu tô igual esse de Varginha, esse negócio aqui. Ah, então, x é igual a 5 sobre 2, então x vai ser 2,5, tá bom? Então, foi. Ok? Isto é assim que eu vou saber, Bela. Eu tenho que ver o que eu tenho. O que eu tenho?
Por exemplo, pode apagar? Vou mudar. Vou botar aqui um Y, né, para não confundir vocês. Vou botar um 6 aqui. E aí? Vamos lá. Primeiro, o que que eu tenho? O que que eu tenho aqui no problema? Você tem um ângulo, tem O a ângulo. hipotenusa e um A cateto. hipotenusa, perfeita, porque está oposta ao ângulo de 90 graus. E mais o que que eu tenho? O cateto cateto. oposto ou adjacente? Acho que é adjacente. Não sei. Perfeita. Porque para ser oposto tem que estar de frente para o ângulo, que não é o caso, né? Então ele é adjacente, o Y. Então o que que eu vou fazer? Seno, cosseno ou tangente? O cosseno. Cosseno, perfeita. Então a gente vai fazer assim, ó. Cosseno de 30. Só que não vai ter mais o meio, né? Já é outro valor. A gente vai lembrar agora. Então, cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí a gente vai lá na tabelinha e vai falar assim, caramba, quanto é o cosseno de 30? Aí vai lá na tabela e vai ver que é raiz de 3 sobre 2. E aí vai repetir, vai substituir tudo isso aqui vai morrer e vai ser substituído por raiz de 3 sobre 2, tá? E aí a gente repete o outro. Y sobre 6. E vai fazer o famoso cruz, credo. Então, 2y é igual a 6 raiz de 3. Está multiplicando, passa dividindo. Y é igual a 6 raiz de 3 sobre 2, que vai ser 3 raiz de 3. É isso. Parece muito difícil, mas é porque isso aqui, no mínimo, vocês levariam um trimestre estudando lá no 9º ano, né? Se vocês tivessem professor o ano inteiro, que quem vem da prefeitura é uma raridade, mas quem tem professor o ano inteiro já teria estudado esse daqui. Mais ou menos? Foi, gente. Foi. E se não entender, faz mal, eu estudo 10 vezes. Eu não posso fingir que vocês entenderam, não, porque me dá um ranço, não consigo nem dormir. Pode pagar? Pode. Vamos à tabelinha. Opa, alguém falou não? Pode. Então vamos lá, vamos à tabelinha. Tem acho que 400 vídeos sobre esse assunto que eu faço lá para a prefeitura. Aí quem tiver curiosidade depois. Sabemos o que é seno. Vou lembrar sempre, seno, eu vou lembrar da palavra sentido. Sentido. Tá sempre de frente para esse ângulo. Então, cateto oposto, sempre de frente. Tá? Cateto oposto. Que não tem nada a ver com a hipotenusa, porque a hipotenusa é oposta ao ângulo de 90 graus. Vou lembrar de sentido. Cosseno, eu vou lembrar de consono. Tá deitadinho aqui, ó, do lado do ângulo, adjacente. Tá? E a tangente é a relação entre o cateto oposto e o adjacente. Ou seno sobre cosseno. Não é correto eu falar seno sobre cosseno. Mas na prática acaba sendo isso. Tá bom? Então não gosto de falar muito certo. Chegar na prática o aluno se perde, não. Então vamos lá. Tem uma tabelation que eu pedi para vocês preencherem, mas se deve ter preenchido errado, não devem ter feito, não eram obrigados a fazer porque eu parei a explicação bem no iniciozinho. Então existe uma tabela. Essa tabela vai lembrar até o Natal, né? Já estamos em clima de Natal, graças a Deus. E aí a gente primeiro vai fazer o seguinte, peraí, seno, a gente vai colocar aqui, ó, seno, cosseno, tangente. A de vocês já está pronta, né? Isso que eu tô fazendo. Então, vocês sempre têm que lembrar que na primeira coluna, vocês vão escrever as relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Nesses daqui, a gente está fazendo só do primeiro quadrante, tá, gente? Mas ela atende todos os quadrantes. Vocês vão começar sempre com 30, 45, 60. Ok? Basicamente, se você fizer assim, você não vai errar. Na primeira coluna, as relações, seno, cosseno, tangente. Na primeira linha, os graus. 30, 45, 60. Tá bom? E aí você vai lembrar do Natal para poder preencher essa tabela. Como é? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Bota a raiz só no 3 e no 2. Estão lembrando do Natal? Aí vocês vão falar, a tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aí, ponto.
preencheu a tabela. Difícil? Não, eu ainda lembro disso do ano passado, Eu como lembro professor de geometria fez a gente ficar Obrigada, cantando. Adriana. Quem tá falando é Yuri ou é Luiz? Eu não... E o Yuri. É Yuri. Mas O nem professor todo fez a mundo, gente ficar Yuri. cantando isso na sala. Nem todo mundo teve essa sorte, meu amor. O O professor que professor passa acho que era reto chato. ou falta professor da disciplina. Era né? legal, mano. Aí sem esse conteúdo, o aluno fica empacado, né? Que não é culpa do aluno também, né? E nem do professor, muitas vezes, porque falta o professor, né? Porque às vezes demora para contratar. Mas, enfim, essa musiquinha aqui, ela salva vidas. Por quê? Muitas vezes vocês vão fazer provas, né? Principalmente os meninos aí já podem fazer provas para as Forças Armadas, aí entrar com cargo alto, né? Na EPICAR também, tem vários lugares que já podem fazer a partir de 15 anos. E aí, muitas vezes, nesse concurso, ele não traz o seno de 30, igual que a gente fez agora, seno de 30, 1/2. Cosseno de 30, aí, muitas vezes ele não dá esse número. Então, você tem que, a primeira coisa que você tem que fazer é rascunhar a tabelinha lá atrás. E para não errar a tabela, você tem que lembrar, na primeira coluna, as relações. E começa sempre com seno. Seno, cosseno, tangente. Na primeira linha, os ângulos. 30, 45, 60. E aí, jingle bell, jingle all the way, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, sobre 2, bota a raiz, entendeu? Entenderam? Gente, o que? Vocês desmaiaram com a minha voz? Isso canta muito. Eu entendo, é inveja, olha. Mas é isso, tá? Basicamente é isso. Mas vamos avançar, né, meu povo? Vamos avançar. Vou deixar essa tabela bonita aqui, ó. Mas vou fazer um círculo aqui, aí vocês vão ver se vocês vão estar enxergando ou não, tá? Nós vamos estar enxergando, isso é errado, mas enfim. Mas é enxergando. Estão enxergando a bolota aqui, o ovo? Mais ou menos. Eu tô misturando o Natal com a Páscoa. Aí eu botei um ovo aqui já. Que o ano tá passando muito rápido. Eu já tô na Páscoa de 2021. Tá? Então, agora tá tranquilo? Melhorou. Melhorou, mas não tá bom, é isso? Pronto. Então vamos lá. Não, tava bom sim. Ai, meu Deus, Isabela. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos relembrar, né? Porque toda hora a gente vê o troço. Aí a professora posta a imagem e eu não sei nem o que é isso. Então vamos lembrar que ele foi dividido em 4 quadrantes. Tá? Vamos lembrar que aqui é o 0 graus, 90, 180, 270. Depois eu vou apagar a tabela para deixar bonito, mas só queria que vocês entendessem. Aí esse primeiro quadrante, que é de 0 a 90, ele foi dividido em 3 partes. Então ele tem mal dividido. Deixa eu fazer de 45 aqui logo, que aí facilita a minha vida. Então, nós temos aqui, ó, 45 graus, 30, 60. Eu acho que quando tá em grau para vocês é de boa, mas quando coloca o tal do pi, o pi radiano, aí vocês já começam a achar ruim. Mas aos pouquinhos você vai se acostumando. 30 é o mesmo que pi sobre 6. Eu posso fazer de 2 jeitos. Usar o meu raciocínio, 180 dividido por 30 dá 6, então aqui sobre 6. Ou fazer a regrinha de 3, que é 180 está para π, assim como 30 está para x, faz o que os créditos simplifica, você vai achar π sobre 6, tá bom? O 45 é o mesmo que π sobre 4. E o 60 é π sobre 3. Tá, peraí, eu já tô meio que entendendo o que a senhora tá falando. Mais ou menos, tô entendendo muito, não, mas mais ou menos. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Tem que compreender essas relações e tem que lembrar dos sinais. Qual é o sinal do cosseno e do seno aqui no primeiro quadrante? E o seno é o y. Qual é o sinal aqui? Se eu fosse fazer um par ordenado aqui, seria o quê? Positivo ou negativo? Cosseno. Do 0 para 3. Aí seria positivo. Positivo. E o seno, do 0 para cima? Positivo, né? Positivo também. Positivo. Então eu sei, presta atenção, eu sei que nesse quadrante é positivo, positivo. De boa, tô entendendo? Positivo, positivo. Aí, se eu chegar e falar assim, bom, qual é o seno de π sobre 6? Senhor Pai da Glória, professora maluca, à distância, ensinando esses troços pra gente. Quem é que saberia me dizer quanto vale o π sobre 6 sem colar na atividade? Quem sabe me dizer? 30?
Na verdade, peraí, calma aí, que você começou já. Está muito conectada. O negócio vai virar professora de matemática, pode ter certeza. Para com isso. Ó, seno de π sobre 6. Π sobre 6 é o mesmo que 30, certo? Primeira coisa que eu, Angélica, e vocês, Isabela, Cris, Luiz, todo mundo tem que fazer, Tauan, é substituir esse π sobre 6 por 30. Então, na verdade, o seno de π sobre 6 é a mesma coisa que o seno de 30. Aí eu vou lá na minha tabelinha. Quanto é o seno de 30? Na tabelinha. Quanto é o seno de 30? 1 sobre 2. 1 sobre 2. Aí eu venho aqui, ora, seno de 30 é o mesmo que 1 sobre 2. Tranquilo, sem problema nenhum. Então, seno de π sobre 6, primeira coisa que eu vou fazer é o que a Isabela falou. É transformar o π sobre 6 em ângulo. Nesse caso, ele é 30, porque 180 dividido por 6, 30. Aí eu vou na minha tabelinha, ou eu já memorizei, perto do Natal, não tem desculpa. Seno de 30 é o mesmo que 1 sobre 2. Tá, estou mais ou menos entendendo, professora. E se eu perguntar para vocês quanto é o seno de π sobre 4? Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar o π sobre 4 em grau. Para o meu cérebro armazenar Pode informação. levantar um pouco? Que aí, tipo, vai dar 45 Exatamente. graus. Que é Aí eu não quanto... consigo ver. Então, Pera. seno de π sobre 4 é o mesmo que o seno de 45. Eu já vou substituir aqui para facilitar a minha vida. Vou lá na minha tabela e vejo quanto é o seno de 45, que é igual ao cosseno, né? Porque ele é proveniente de um quadrado. Ah, raiz de Quanto 2 é? sobre 2. Exatamente, gente. Raiz de 2 sobre 2. Agora eu vou botar uma conta aqui do lado, para ver se vocês conseguem resolver para mim, antes de eu avançar um pouquinho, porque parece... Eu acho que a matemática, o problema dela é como é muito símbolo que vocês não estão acostumados, ela parece mais difícil que ela é, né? Vamos ser sinceros. Se eu colocar assim, ó, seno de π sobre 3, não tem ela, mais seno de π sobre 6, o que vocês fariam? Depois de reclamar, claro, vocês reclamariam e depois fariam o quê? Se não estiver enxergando, vocês falam. Pegaria o ângulo e somaria. Calma aí, como assim? Não, não pode. Somar ângulo não pode. Não pode? Não. Você não pode nem mexer com isso aqui, não. Você vai ter que primeiro... E aqui você tem que ter uma coisa em mente. Matemática, ela não é difícil, mas ela também não é tão prática assim. Eu pego, somo... Não. Você substitui. Você transforma e substitui. Então, vamos transformar. Π sobre 3 é que ângulo? 60. Então, vamos substituir primeiro. Então, seno de 60 mais π sobre 6. 30. Mais seno de 30. Então, vamos agora. Já transformamos. Agora, substituiremos. Quanto é o seno de 60? Quanto é? Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Então, eu substituo, tá? Raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu tiro ele e substituo por raiz de 3 sobre 2. Quanto é o seno de 30? Repito mais, né? 1 sobre 2. 1 sobre 2. Como raiz de 3 é um número irracional, você não vai ter como mexer mais nada aqui. Você não pode juntar raiz de 3 com 1. Então, vai ficar raiz de 3 mais 1 sobre 2. Só isso. Que é um número normal, tá, gente? Vocês não estão acostumados, mas é um número normal. Tá? Eu acho que parece, vou até arrumar aqui, eu acho que parece mais difícil do que é. E vocês têm que ter em mente que não é uma coisa prática. Vocês primeiro transformam e depois substituem. Tá? Agora sim, podem tirar um print, finge que está arrumado. Tiro o print, que a gente vai avançar mais ainda. Então, vamos tentar avançar um pouquinho. Tá? Eu falei com vocês que, tá, no primeiro quadrante é essa situação onde o seno e o cosseno são positivos. O cosseno sempre vem na frente. É como se fosse o x, né? E daí eu falei com vocês que nós temos aqui, ó, 30, 45, 60. Lá no segundo quadrante, a gente tem
nós temos aqui 120, 135, 150, né? Alguém sabe qual é o ângulo aqui que se relaciona ao ângulo de 30? Quando eu fecho, coincide com qual ângulo aqui no segundo quadrante? O de 30. Eu fechar, ele coincide com qual ângulo? 150? 150. 30 corresponde ao de 150. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Lá no cosseno, que é o x, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Aqui no segundo quadrante, o cosseno, que é do zero para a esquerda, é positivo ou negativo? Negativo. É negativo. Então, se a gente fosse colocar os sinais, o sinal aqui é mais e mais, e aqui é menos e mais, tá? Então, o que a gente vai começar a prolongar essa tabela aqui? Eu vou prolongar com vocês. O número vai ser o mesmo. Então, se eu falar assim, caramba, o seno de 30 é 1 sobre 2. Quanto é o seno de 150? Aí você vai falar. Aí eu falei cosseno antes, né? Mas enfim, se eu estiver falando de seno, do zero para cima é positivo. Então, no primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. Então, o número sempre continua o mesmo. O que pode mudar ou não é o sinal. Aí você vai falar, tá, ele é positivo? Continua positivo. Agora, no cosseno, como você acabaram de falar que do zero para a esquerda ele é negativo, se eu falar assim, ó. Gente, eu sei que o vídeo é chato, 30 minutos, mas vocês precisam assistir, porque essa matéria vocês só vão ver depois, mas tipo em cima do vestibular. Cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. 150 está aqui, do zero para a esquerda. Do zero para a esquerda, o x, ou o cosseno, ele é negativo. Então, ele não vai ser raiz de 3 sobre 2. Vai ser menos, só muda o sinal, o número continua o mesmo. Raiz de 3 sobre 2. Tá? Só vai mudar o sinal, mas continua o mesmo número em valor absoluto. Raiz de 3 sobre 2. A mesma coisa o seno. O seno de 30, no primeiro e no segundo quadrante, é 1 sobre 2. No terceiro e no quarto, já que é do zero para baixo, ele é menos 1 sobre 2. A única coisa que difere é isso, o sinal. Agora o número continua o mesmo. Então, se eu sei a tabela de 30, 45, 60, eu sei os valores de 120, 135, 150, 210, sei de todos os outros ângulos que eu tenho aqui relacionados a ele. Tá? Muita informação, eu preciso ouvir vocês. O que vocês estão achando? Não, acho. Tô de boa por enquanto, eu acho. É que você é participativa, né? Mas se o povo tá quieto, eu nem sei. O povo vai ter que se manifestar. Então, vamos preencher essa tabela aqui. Aliás, tinha um exercício com essa tabela. Vocês preencheram? O 1 e o 2? Deixa eu ver o restante aqui. Uhum. Tá. Então vamos para 3 aqui, rapidinho. Que essa 3 vai ajudar a gente. Eu botei de propósito. Então, deixa eu me fixar aqui. E vou apresentar para vocês agora. Então, vamos lá. Vou ampliar um pouquinho aqui. Essa 3 aqui está pedindo só para vocês botarem, também foi questão da minha prova no passado. Eu só penso que eu pego leve não. Então, ó, complete nas figuras as medidas dos arcos trigonométricos correspondentes. Então, a gente vai ter que pegar aqui os arcos correspondentes. E ali eu só coloquei os do primeiro quadrante. Então, vocês têm que colocar os do segundo, terceiro e quarto. Vou usar o primeiro aqui, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei Professora, aqui... pode dizer pra mim, por favor? Oi? Não dá pra enxergar o finalzinho da bola. Aqui, né? Aí, pronto. Melhorou? Uhum. Peraí, rapidinho. Só... Então, vamos lá. Aí, aqui eu coloquei assim, ó. Na mesma direção. Né, com essa abertura aqui. E aí eu perguntei quais são os arcos correspondentes aqui. Então, vamos. Comecei com 60, não foi? Então, nós temos... Vê se está enxergando direito aqui. 60. Quem é o correspondente a ele aqui neste quadrante? É o múltiplo dele, gente. Quem vai ser? 60. 120? Exatamente. É só pensar que são múltiplos. E aqui? Qual vai ser? É múltiplo, gente? Tenta lembrar. 240? Isso.
E aqui, aqui ele tá mal desenhado pra caramba, tá, gente? Não vou enganar vocês, não. Ele tá muito mal desenhado esse troço. Peraí. Acho que agora melhora, porque também, realmente, né, Cris? Vocês viram, né? Sabe cantar pra caramba. Mas no desenho. Mentira, não sei nem cantar nem desenhar. Mas enfim, lista certa. 240. E aqui, qual vai ser o ângulo? 300. Tá, melhor, tá mais bonitinho aí desenhado, né? Mas vocês têm que vir aqui completar. Completa aí. Então já sabemos que, vou até anotar aqui embaixo. O de 60 vai ser correspondente ao de 120, que é correspondente ao de 240, que é correspondente ao de 300. No caso, está falando o arco correspondente, tá, gente? Arco é essa medida. Professora, Fala, amor. tem que fazer a unha 2 também? Que eu já fiz na outra, né? Não, se você já fez, não. Tá. Tá? É porque tem gente que não fez. Aí, depois teve o outro. Então, vamos lá fazendo o ovo de Páscoa aqui. Nós temos aqui 45. Então, nós temos aqui 45. Pediu o correspondente a ele. Pediu o correspondente a ele. E o correspondente a ele aqui. E aí eu só coloquei o do primeiro quadrante, 45. Qual vai ser o correspondente no segundo quadrante? 135? Sim. E no terceiro? 225. Isso. E aqui? 315. 15. É porque esse aqui tá mal desenhado. Deveria ter vindo mais para cá, ó. 300 seria aqui. Mas a pessoa tá com problema hoje, tá? Tá muito mal desenhado. Então, ó, vai vir aqui. 45, vou botar aqui em cima, ficar bonitinho. 45, correspondente a ele é 135, 225, 315. Então, eu sei que quando eu falar de seno, cosseno e tangente de 45, de 60, tangente tem umas que nem existem, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Então, quando eu falar de seno e cosseno de 45 e 60, os valores serão os mesmos. A única coisa que vai mudar são os sinais, tá? Então, agora a última, eles completaram, né? A última é o de 30 graus. Então, vamos lá fazer o de 30. Vocês estão enxergando aí, gente. Então, nós temos aqui o de 30. 30, que é o correspondente a ele aqui, aqui e aqui. Vamos lá. Aqui no segundo quadrante, corresponde a qual? É 50, meu povo. Ai, olha só, esse negócio de diminuir minha quantidade de aula, não dá certo. E aqui? 210. E aqui? 330. 330. Isso. Então, a gente acabou de verificar aqui que o ângulo de 30 relaciona-se ao ângulo de 150 e relaciona-se ao ângulo de 110 e relaciona-se ao ângulo de 330. Ok? Completaram? Ok. Então, vou apagar. E eu não sei se eu parei de compartilhar a tela. Ficou pequenininho, né? Esqueci de fixar e vou compartilhar para a gente ver o restante aqui. Tá. Aí na 4 é a que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Ai, meu Deus. Fiz alguma besteira aqui, tá, gente? Vocês estão conseguindo ver a atividade? Não. Não, né? 20, olha, Eu tava conseguindo ver antes, mas agora você tirou. Não tem problema. Professora... Ih, caramba, tem alguma coisa errada aqui. Na hora que eu tô para apresentar, ele não tá indo. Uma janela. Foi. Não vou nem meter a mão em mais nada aqui, ó. Mas enfim, é isso, tá? Complete a tabela a seguir. Aí ele deu um ângulo de 0 graus, seno, cosseno, tangente. 30 graus, seno, cosseno, tangente, e o restante aqui. É uma tabela enorme. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer, né? A gente vai pintar os correspondentes com a mesma cor. Vocês aí, que eu não vou conseguir pintar todos. Mas os de 30,
relacionando lá no segundo quadrante, é o 150. Então, se vocês pintarem, vai facilitar a vida de vocês. Lá no terceiro quadrante é o 210. No quarto quadrante é o 330. Inclusive em pi radiano. Ele não deu em pi radiano. O ideal é vocês colocarem pi radiano aqui do lado, a lápis. Então, pi sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6, 11π sobre 6. Seria o ideal vocês colocarem e vocês já se acostumarem com isso, tá bom? Então, vamos lá. Lá na tabelinha, quando a gente coloca assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, o primeiro é o 30, então eu já sei que começa com 1. Qual vai ser o valor de seno de 30? Vou até desenhar a tabela aqui. Qual é o valor de seno de 30? 1/2. 1 sobre 2. Então já pode colocar aí que o seno de 30 é 1 sobre 2. Então, todos os ângulos correspondentes terão 1 sobre 2. A única coisa que pode ser que mude é o sinal, tá? Dependendo do quadrante onde vai estar. Então, eu vou fazer aqui a minha tabela improvisada. Se a pessoa é muito esperta, botou em PDF, ela não vai saber colocar ali. Eu vou botar só esses primeiros aqui. O de 0 graus eu vou explicar. Por que a senhora pulou? Eu vou explicar para vocês ainda. Calma. Então, nós temos aqui 30, 45, 60, que a gente já tinha aqui, né? E eu não quero apagar isso aqui de baixo. Tá? Vou botar um 90 aqui, o 90 cabe. Tá. E seno, cosseno, tangente. Então, lá no 150, 210, 330, vocês já podem colocar 1 sobre 2 no centro. Já pode colocar. Depois a gente vai analisar o sinal. E aí, gente, super de boa faltar essa aula, né? Só que não. Demais. Demais, né? Super fácil. Então, ó, vamos lá lembrar. Seno, ele é só vertical. Então, ele só anda para baixo e para cima. E nós temos aqui, no primeiro quadrante, no segundo, terceiro, quarto, em quais desses 4 quadrantes o seno é positivo? Ou seja, de 0 para cima. Em quais quadrantes ele é positivo? O seno. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Qual desses o seno é positivo? Primeiro e segundo? Primeiro e segundo. Quais desses números da tabela estão no primeiro e no segundo quadrante? O 30 e 150, né? Ele estava sendo atacado por um animal. Então, ele vai ser positivo. Então, 30 e 150, você vai botar um meio positivo no lugar do seno. Vai lá na coluna do seno e vai escrever um meio. E lá no 150 também, um meio. O 210 está aqui, onde ele é negativo. E o 330 também. Então, você não vai botar um meio. Você vai botar o quê? Menos meio. Por quê? Porque no terceiro e quarto quadrante, o seno é negativo. Então, eu sei que o seno de 30 é 1 meio. Mas lá, o 210 e o 330 estão em quadrantes em que o seno é negativo. Então, vai ser, na segunda colunazinha aqui, ó, vocês vão botar menos 1 meio, e aqui também, menos 1 meio, tá? E aqui é 1 meio positivo, 1 meio positivo. Tá bom? Tá ruim? Tá ruim, mas tá bom ou tá bravo? Tá ruim. De baixo. Um pouco. Olha, gente, então, teoricamente eu não dou aula semana que vem, mas eu percebi que a situação tá gravíssima. Inclusive o pessoal, a minha tabela não vai ficar igual a de vocês. 210, 225 devido ao espaço. 240, 270. Mas vamos lá, peraí. Até aqui foi, gente? Tá difícil, não? Basicamente, o que a gente tem que entender, você não tem descolorido aqui, mas o de 30 corresponde-se ao de 150, que corresponde-se ao de 210, que corresponde-se aos 330, que não coube aqui, tá? Então, eu sei que esses valores serão os mesmos de forma absoluta, mas vai mudar o sinal. Por quê? Lá no seno, no terceiro e quarto quadrante, que é o 210, 330, que não coube aqui, o seno é negativo, que é igual ao y, que é do 0 para baixo. Então, eu sei que quando eu estiver falando de seno aqui,
que é só esse eixo vertical aqui, de 0 para cima positivo, 0 para baixo negativo, os valores serão no primeiro e no segundo quadrante positivos, terceiro e quarto negativos. Então, a gente sabe na tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, que o seno de 30 é 1 meio. Aí o de 150 também vai ser 1 meio. Aí eu vou chegar aqui no de 150, vai ser 1 meio. Recadinho do coração, Deus mandou falar. Não precisa falar assim, caramba, vou desistir da vida porque isso aqui é muito difícil, que não sei o que, não sei o que lá. Gente, até eu, enquanto estudante, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, quase morri. Mas aí, aos pouquinhos, a gente vai pesquisando, vai vendo direitinho e acaba se acostumando. É questão de costume, tá? Não fiquem apavorados se você entender pelo menos um terço disso, já está meio caminho andado. O resto, a gente vai pesquisando, vai buscando até entender, tá? Aqui, nesse quadrante, ele vai ser negativo, então vai ser menos o meio. E lá no 330, eu falei para vocês que o meu está diferente de vocês, tá? Também vai ser menos o meio. Ok? Vamos lá agora para o cosseno. Lembrando aquela tabelinha que eu falei para vocês. Seno, cosseno, tangente. 30, 45, 60. Se é 1, 2, 3, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Aí eu vou pensar assim, bom, cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Quais são os relacionados que eu tenho? Só que cosseno é diferente de sinal. Porque se o seno é para cima para baixo, quando tiver uma dor de cabeça doidona aí, vocês falem, tá? Cosseno, ele só anda para a esquerda e para a direita. Então, no caso do cosseno, aonde que eu tenho valores negativos? No segundo e no terceiro quadrante. Então, todos os números que tiverem no segundo e terceiro quadrante no cosseno vão ser negativos. Então, eu vou ver assim, quem está no segundo quadrante aqui, relacionado ao 30, 150. Então, ele já não vai ser só raiz de 3 sobre 2. Eu posso até colocar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, tudo que for correspondente ao de 30. Depois eu vejo o sinal, raiz de 3 sobre 2, e aqui, raiz de 3 sobre 2. Aí agora eu vou ver o sinal. Aonde que é negativo o cosseno? No segundo e no terceiro quadrante. Não sei se vocês estão enxergando. Aí eu vou vir aqui no segundo e no terceiro quadrante. Quem está no segundo quadrante? Aqui, 150. Então, ele é negativo. E no terceiro quadrante, 210, ele é negativo. Só muda o sinal. O que vocês têm a me dizer até agora? Tem um negocinho me dizendo aqui que ninguém está entendendo nada. Ah, eu entendi. Até agora. Sério? Ai, que maravilha. Eu também. Agora tá indo. Sério, gente? Então, Não se me engana, não, hein? meio assim, isso aqui tá indo. É, porque é uma coisa que vocês não estão acostumados, né? Imagina eu chegar e falar assim, gente, vou ensinar para vocês grego. E realmente, né? Porque a matemática é muito do grego. Aí você vai chegar, nunca viu o troço. Quando vê uma coisa dessa aqui, é complicado. Não é uma coisa muito fácil, você, né? A louca de achar que vocês estão entendendo. Fazer igual professor de cursinho, né? E você sai com a sensação que você entendeu tudo. Aí você pega uma questão, você não sabe nem começar, porque ele só te enganou, né? Ele ficou blá, 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 e passa reto. Então, vamos lá. A tangente de 30 é aquela que está na primeira coluna, lembra que eu falei? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então, toda vez que eu tiver essa relação de tangente, nos mesmos ângulos, eu vou completar também. Só que temos um pequeno problema. Teremos que analisar o sinal dos dois. Porque a tangente nada mais vai ser, que eu falei para vocês, a questão da divisão, né, do seno pelo cosseno. Aí como que vocês vão saber? Vocês vão avaliar. Tudo vai ser raiz de 3 sobre 3, certo? Mas aí, vocês vão fazer o seguinte. Os sinais são o que aqui do seno e do cosseno? Iguais ou diferentes? No 210. É, igual. Iguais. Sinais Iguais. iguais, mais, então ele é positivo. Ah, 3 sobre 3. Aí vai vir aqui. Os sinais são o quê? Diferente. Diferente, só vai ser negativo. Basicamente é isso. Na tangente, que eu falei para vocês, não é certo eu falar seno sobre cosseno, é oposto sobre adjacente. Mas quando a gente vai fazer, nada mais é do que isso. A gente divide os valores de seno pelo cosseno. Tanto que se eu fosse dividir aqui 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2, dá raiz de 3 sobre 3. Tá?
Então, professora do céu, soubesse até passado mal para não assistir essa aula. Senhor, Pai da Glória. Então, vamos lá. Tá vendo por que tem professor que finge que deu isso aqui, mas não explica? Dá trabalho. Então, vamos para o 45. Deixa eu ver quanto tempo de aula. Estamos indo, estamos chegando a 1h30. Chegamos aqui ao 45 graus. Vai ser raiz de 2 sobre 2. E no cosseno também. O seno e o cosseno de 45 é o mesmo valor. Então, todos os ângulos correspondentes ao de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. E lembra que eu falei para vocês que a tangente nada mais é do que essa divisão? Se eu dividir... Professora, Oi? no 330 não tem tangente, não? Botei não, né? Claro que sim, aqui, ó. Sinais diferentes. Menos. Gente, eu sou a própria derrota. Se eu tivesse me organizado... Estou enxergando aqui, então. Que horror. Meu senhor, que coisa desorganizada. Tomara que nenhum professor veja essa aula, pelo amor de Deus. Então, esse negocinho aqui, esse pontinho aqui no infinito... Oi, Bia, te ouvi agora. Ali no... Eu tinha confundido, eu tinha visto que ali no cosseno de 330 tinha um sinal de menos, então não tem. É positivo. Só aqui no menos, meio, e raiz de 3 sobre 2. Aí... Esse daí não tem sinal de menos. Não, porque no cosseno, o 330 está do 0 para a direita. Aí é positivo. No primeiro ponto do quadrante, o cosseno é positivo. Aí na tangente, já que a gente vai ter que dividir os sinais, né, sinais diferentes, menos, porque os sinais são diferentes. Raiz de 3 sobre 3. Tá? Depois você tira o print e mostra papai e mamãe. Ah, vocês falam que a minha vida de estudante é fácil? Não, gente. Olha isso, que doideira. E aí, como eu falei para vocês, a tangente basta dividir, né? E o número dividido pelo mesmo número é sempre 1. A tangente 45 é a melhor tangente que existe, é 1. Aí, o que eu vou fazer? Todos os ângulos correspondentes a 45 eu só vou repetir. Depois eu vou ver o sinal, né? Que eu não sou boba. Eu tenho que analisar o sinal. Então, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. E a mesma coisa, 225. Raiz de 2 sobre 2. Lembrando que a minha tabela está incompleta, não está igual a de vocês. Cuidado. Ah, não botei o 315. Ô, senhora desorganização. Vou botar lá. Ó, se ano que vem tiver que ser híbrido, eu vou ter que começar a caprichar nas coisas. Senão o povo vai entender, né? 260. Detalhe, arrumei, continua a mesma porcaria. 300. Vocês podem olhar com carinho e fingir que tem um 315 aqui, em nome do Senhor Jesus? Pode, gente. Finge que tem um 315 aqui. Tá? Aqui, ó. Uhum. Então, você vê que a proporção tá perfeita, entendeu? Tem um tijolo por 30 graus e, né, esse negócio aqui. Então, disfarçando, né? Aí, 315, gente, a mesma coisa. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1, tá bom? Aí a gente vai analisar os sinais. Tem um macete, vocês querem? Não, mesmo assim eu vou dar. Olha só. Não, quero macete. Vamos ver aqui o seno, né? No primeiro quadrante. A gente pode anotar aqui para facilitar a nossa vida. O seno no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Ou a gente já pode anotando as coordenadas. O seno no primeiro e no segundo é positivo ou negativo? Ele está do 0 para cima. 0 para cima. Ele é positivo ou negativo? Positivo. Então, eu já vou botar aqui, ó. Positivo no primeiro e no segundo. No terceiro e no quarto? Negativo. Negativo. Aí eu já entendi. Então, aqui no 45 ele é positivo. No 135 ele é positivo. No 225 que está no terceiro, ele vai ser aqui, ó, negativo. E no quarto ele é negativo. Pronto. Já vi o sinal dele aqui. Agora eu vou analisar o sinal do cosseno. Tá? Então, vamos lá. O cosseno, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Vocês podem fazer um par ordenado. O cosseno, ele vai ser positivo em quais quadrantes? Porque ele é do 0 para a direita que ele é positivo. 0 para a esquerda, negativo. Em quais quadrantes que ele é positivo? Só olha do 0 para a direita.
No primeiro e no quarto? Exatamente. Então eu sei que aqui e aqui ele é positivo. No segundo e no terceiro é negativo. O que eu vou fazer? Então eu sei que aqui, olha, é positivo. No segundo aqui, ele é negativo. No terceiro, ele é negativo. E no quarto, ele é positivo. Então, até não preciso nem colocar o sinal. Tá? Positivo. A tangente, eu vou analisar os sinais. Sinais iguais. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Só isso. Foi? Tá mais ou menos, né? Tá melhor que antes. Estamos quase terminando. Bora? Podemos? Calma, estamos quase acabando. Não, peraí. Tá. Sou tudo embolado aqui. Calma. Não, minha filha, eu nem posso falar sobre embolação. Se eu tivesse poder de falar sobre embolação, eu até falaria. No 315, o sinal de menos é no seno e na tangente. No seno, 315, ele é negativo a tangente, porque o seno de 315, como está embaixo, ele é negativo. O cosseno é positivo porque ele está à direita. Então, seno é menos. Tá uma derrota mesmo, Bia. Tu pode falar mal, que tá uma coisa horrorosa aqui. Menos. Esse agora é mais. Aí a tangente é negativa. 135. 315. É positivo, negativo e negativo. Não, lá, eu já tô lá em cima, no 135. Meu Deus do céu. Isso. Porque aqui o cosseno é negativo, aqui o seno é positivo. Ele está no segundo quadrante. 0 para cima. Podemos? Estamos quase. Foi. 60. Vamos embora no 60. Lembrando que a musiquinha de... Eu ia falar Let It Go. Não, de Go Bell. 1, 2, 3. Então, aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Observe que eu deixei o de 0 vazio, de 90 vazio, 180 e 270. 360 eu não coloquei, mas é a mesma coisa do 0, tá? Então, vamos lá. Então, o de 60. Raiz 3 sobre 2. O cosseno é 1 sobre 2. E a tangente é raiz de 3. Tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 sobre 2, bota a raiz de 3 em 2. Então, vamos embora. Quais são os relacionados a 60? 60, 120, 240 e 300. Que tá essa coisa medonha aqui, tá? Fala sério, eu vou aumentar isso aqui, porque 270 vocês vão amar. Que é a coisa melhor do planeta Terra, esse da extremidade. Não ocupa espaço nenhum. Você sabe que espaço, para mim, é uma coisa problemática. Né? Então, vamos. Tudo que tiver seno relacionado a 60, eu vou botar raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Olha com carinho. Se você piscar, nem eu sei onde vai estar. Então, raiz de 3 sobre 2. Pronto, já foi. Agora, vamos analisar o cosseno de 60, tá? Que vai ser 1 meio aqui no caso. Então, aqui vai ser 1 meio. Oi, fala. Pode subir um pouquinho, só que não muito, senão não vai dar pra ver embaixo. Tipo, bem um pouquinho. O quê? Fala de novo. E um pouquinho pra cima, porque só não dá pra ver. Ah, eu posso ir um pouco pra baixo agora. Tipo, muito pouquinho. Aí. Acho que tá bom. Sim, melhora. Assim. Aí. Melhora? Vai estar longe, mas aí vocês me perguntam e eu falo. Agora dá pra ver. Onde que ela saiu? Mas ela já está pronta aí na atividade. E conforme vocês vão fazendo, aí vocês vão acabar entendendo. Melhor do que sair copiando, enfim. Só olhando a tabela, vocês sabem de onde saiu esse troço. Agora, por isso que eu estou preenchendo. Então, vamos lá. De 120. Aí eu vou lá para o cosseno de 240. O cosseno de 300 vai ser 1 meio também. Aí agora eu só vou olhar os sinais, gente. Ah, e as tangentes, né? São todas raiz de 3. Dei elazinha, 240, raiz de 3, raiz de 3. Agora vamos olhar o sinal, né, gente?
Lá no seno, só vai estar positivo no primeiro e no segundo. Então, eu sei que aqui vai ser positivo. Aqui no segundo quadrante vai ser negativo. E aqui, aliás, no terceiro, tá, gente? Desculpa. No terceiro quadrante, negativo. No quarto quadrante, negativo também. Tá? Agora eu vou ver o cosseno. Ele só é positivo no primeiro e no último quadrante. Então, eu sei que ele vai estar positivo aqui e vai estar positivo aqui também, no 1 sobre 2. Agora, aqui no 240, ele vai ser negativo. Vou até abrir um espaço aqui. Vai ser menos o meio. E no segundo quadrante, que é 120, ele vai estar negativo também. Aí eu vou só analisar o sinal da tangente. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo, nem precisa colocar, positivo. E aqui, sinais diferentes, negativo. Ok? Vou apagar esse próximo medonho aqui, que eu acho que vocês já anotaram, já, né? Entenderam. Aí faltaram alguns aqui para preencher. Eu vou dizer o porquê, tá? Que são os melhores do planeta Terra. Não precisa de tabelinha nem nada. De 1, 2, 3, 3, 2, 1, de Nobel e Páscoa. Explication, portation. Aqui nós temos as extremidades. 0 graus, 90, 180, 270. No caso do... Vocês estão enxergando aí? Uhum. Tá. No caso do 360, nem precisaria, mas, enfim, é o mesmo valor do 0 graus, tá? Porque ela começa e termina aqui. Preste bem atenção. Quando a gente fala de 0, 90, 180, 270, 360, a gente está falando das extremidades do círculo trigonométrico. No meu círculo trigonométrico, o raio da circunferência é 1. Tá? Então, por exemplo, raio, gente, não é só esse segmento, esse não são só 4 raios que eu tenho aqui, não. Tem infinitos raios. Então, o raio é todo segmento reto que parte do centro até a extremidade. Todos eles têm o mesmo tamanho, vai medir 1. Tá? E aí, a gente vai fazer da seguinte forma. Quando eu falo de 180 e 360, eu estou falando de cosseno ou de seno? Está deitado aqui, está com sono. Eu estou falando de cosseno ou de seno? Quando eu falo de 180 e 360... Cosseno. Então, a gente pode dizer, não é legal falar isso não, mas eu vou falar. Tá? Porque na hora do vamos ver lá do Enem, vocês vão lembrar disso. Quando eu falo de 180, 360, 0 graus, eu vou lembrar do cosseno. Então, nesse caso aqui, a minha extremidade ela vai ser 1. Tá? Então, quando eu falo de cosseno, por exemplo, 0,360, nesse caso aqui, eu vou contar como 1. Tá? E aí, presta atenção, o meu 180 está em qual extremidade aqui? De 0 para a esquerda, não tá? Então, eu não vou poder dizer que é 1. Eu vou ter que dizer que é quanto? 0 para a esquerda é negativo cosseno. Vou dizer que é quanto? Menos 1. Menos 1. Então, eu venho aqui no 180, já vou botar aqui o cosseno na segunda. Menos 1. Olha o que vai acontecer. Pô, é errado pra caramba falar isso, hein? Mas só vocês que veem mesmo. Eu deixo gravado lá, mas só vocês que veem. Quando eu falo de cosseno, na minha cabeça, eu tenho que colocar que as extremidades que pertencem é 0,360 a 180. Se o seno, se eu estiver perguntando sobre o seno de 180, vai ser 0. Porque as extremidades pertencem ao cosseno, tá? Então, se eu estiver falando assim, quanto é o seno de 180? Ah, é 0. Porque ele não está na extremidade. O seno só vai andar para cima e para baixo. Ele não tem como andar para a esquerda nem para a direita. Então, no caso do 180, ele vai ser 0. Tá? Deixa eu só ver se eu consigo mostrar um negócio. Ô, gente, eu estou compartilhando a atividade, né? Putz, que besteira. Caramba, vocês não conseguiram ver nada, né? Gente, manifesta. Ai, quando a gente vai fazendo essa besteira, vocês me avisam. Eu consegui. Não era para estar compartilhando. Sabe por quê? Na hora da gravação, fica pequenininha. Mas também não era para o povo ter faltado hoje, né? Caramba, lascou-se tudo. Tá bom. Bom, deixa eu ver aqui uma coisa para vocês, para mostrar um negócio aqui para vocês, que tá quase acabando a aula mesmo, tá? Mas antes de acabar, a gente vai terminar.
Putz, eu não sei como é que vocês estavam enxergando, gente. Eu fixei você. Eu também. Eu também. Caramba, amor, que mole. Mas... Tá, vamos lá. Blá, 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 blá. Tá, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu botei essa tabela... Botei até o 330 também lá na atividade. Ela tá na primeira folha, tá? Gente, que besteira que eu fiz. Tá. Eu não tô mais apresentando mais nada, tô? A tela. Não, né? Tá. Caramba. Nossa senhora. Quem tiver que assistir isso depois vai assistir pequenininho. Você que tá assistindo agora, que você não está presente na aula, não era pra ter faltado, criatura. Olha só a derrota. Agora tu vai enxergar aí pequenininho. Não tem o que fazer. Faz um zoom aí. Entra ali nos 3 pontinhos, canto superior direito, bota zoom na tela. Olha só, gente. O 0 graus, assim como 180 eu falei para vocês, vai se referir ao cosseno. Então, o cosseno vai ser 1 e o seno vai ser 0. Tá bom? Vocês lembram que eu falei para vocês que a tangente eu posso pensar na divisão do seno pelo cosseno? Quanto que é 0 dividido por 1? 0. Só botar. A mesma coisa acontece com 360, tá, gente? Que o 0 e 360 praticamente a mesma pessoa. Só que a diferença é que o 0 começou e o 360 terminou. Tá? Agora, com relação ao 90, o 90, eu falei para vocês que o cosseno ele só vai para a esquerda e para a direita. O 90 está aqui em cima. Tem como o cosseno chegar nele? É como se fosse um anel amarrado num barbante. Então, anda para a direita e para a esquerda. Tem como ele chegar para cima? Não. Então, o 90 e o 270 são extremidades do seno, do sentido. Então, no caso do 90 graus, como eu falei para vocês, é raio 1 a circunferência. E do 0 para baixo no seno é negativo, é menos 1. Então, no 90, o seno vai ser 1, o cosseno vai ser nada. E olha o que vai acontecer com a tangente. Quanto é 1 dividido por 0? Quanto é? Se alguém falar 0, vai morrer. Vai morrer. 0, preste atenção na diferença. Você não tem nada e vai dividir para você mesmo. Quanto você tem? Nada. Agora você tem 1 e não vai dividir. Isso não pode. Então, a gente vai dizer que não existe. Porque em matemática, não tem como. Só se você estivesse falando com limite, que não é o que vocês estudam. Existe uma matéria chamada limite só para estudar isso. Mas não existe a tangente de 90, porque o denominador, no caso, que é o cosseno, é 0. O contrário pode. O divisor é que não pode. O denominador é 0. Tá? E aí o 270, como eu falei para vocês, no seno é menos 1. No cosseno é 0. E quanto vai ser a tangente? Não existe? Não existe. Não existe. E aqui no 180? 0 dividido por menos 1. Aí pode. 0. A gente fica até com medo de falar, Zé. Não tenha medo, não. Agora, o que eu falei para vocês, é importante vocês colocarem que 30 é π sobre 6, 45 é π sobre 4, 60 é π sobre 3, 90 é π sobre 2, 120 vai ser 2 vezes 60, então é 2 π sobre 3. É importante vocês anotarem isso para se acostumarem. 135, deixa eu fazer a conta aqui, eu não estou boa de conta, mas eu acho que é 3 π sobre 4. Não pode ficar 100, tá, gente? Que a idade não permite. 150 vai ser 5 vezes o 30, então 5 π sobre 6. Importante vocês anotarem, para a gente esquecerem mais. 180 é maravilhoso, 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 é π. 210 é 7 π sobre 6. 225 vai ser 4... Não, 4 não. 5 π sobre 4. Fazendo conta de cabeça aqui, senhor. 240 é 6 vezes de 60. 6 π sobre 3. Para vocês se acostumarem, tá bom? 6? Não, gente, não é 6, não. De 4. 4 π sobre 3. Tá bom? E o resto vocês terminem aí. Só rapidinho para eu dar adeus a vocês.
coisa meio dramática. Aí agora eu quero compartilhar um pouquinho. Uma coisa maravilhosa, gente. Esse desafio aí, gente. Ai, eu queria fazer só essa 44. Senhor, essa 44 está lá no final. Me ajuda, se você compartilhou. Eu vou deixar para vocês fazerem, mas eu estou à disposição para tirar dúvida, tá, gente? Olha essa 44. Por isso que eu fiz lá a atividade para o meu aluno lá do canal, que o pessoal estuda para o CEDER. Inclusive, eles assistem as aulas que eu gravo para vocês também, para eles lembrarem do conteúdo. Então, o CEDER é um consórcio entre as melhores universidades do país, aqui é do Rio de Janeiro, né? UF, UFRJ, UERJ, são as melhores do país, e aí você consegue estudar em municípios perto, sem precisar ir lá na faculdade. Aí a 44 está assim: o menor número real positivo que satisfaz a equação, olha que coisa medonha, 2 cossenos de x, eu vou anotar esse troço aqui, aí, tá assim, 2 cosseno de x menos 1 igual a 0. Meu Deus, que coisa horrorosa, criança. Vocês conseguem pelo menos começar, sim ou não? Porque ainda botou assim, as opções são π sobre 6, letra A. Letra B, π sobre 4. Por isso que o nosso DEB lá do 20 de julho foi o maior da região também, porque a gente não finge que explica, não. A gente explica. Π sobre 3. E o D, π sobre 2. E podem pesquisar na região dos lados com maior IDEB. Agora só não pode ter ano que vem, né? Porque... Enfim. Então vamos lá. Sabe começar a fazer 2 cosseno de x menos 1 igual a 0. O que vocês imaginam fazer? Rezar, claro, primeira coisa. Depois. Qual sugestão? Eu tenho esta equação trigonométrica. Como é que eu posso começar a fazer isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Se aqui não tivesse esse cosseno, o que vocês fariam? Botaria x como... Se fosse assim, 2x menos 1, o que você faria? O que é? Eu isolaria o 2x. Faria o quê? Se fosse assim? Eu isolaria o 2x. Eu colocaria menos do outro lado. Ficaria assim, deixa eu ver se eu entendi. Ficaria 2x igual a 1. Assim? Aham. Exatamente isso que eu vou fazer. Você vai chegar aqui, só que tem esse cosseno aí. Você vai fazer 2 cosseno de x igual a 1, certo? Aí esse 2 está multiplicando. Vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo, claro. Aí vai ficar assim, cosseno de x é igual a 1 sobre 2. Certo? Aí você vai pensar, ué, mas aí não tem nenhuma opção com isso. Ué, é isso mesmo, professora? É isso. Você vai fazer 2 cosseno de x menos 1 igual a 0. Vai passar para lá, tá multiplicando, passou dividindo. Ele está perguntando o seguinte pra gente. Cosseno de que ângulo é 1 sobre 2? Aí você vai ver assim. E qual desses ângulos que o cosseno deu 1 sobre 2? 30, 45 ou 60? 60. É π sobre 6. Cosseno, não é seno. Qual foi o cosseno, não o seno? Qual o cosseno que deu 1 sobre 2? 30, 45 e 60. 60. Então, vocês vão dizer que o cosseno aqui, o x, vai ser 60. Mas não tem nenhuma opção com grau. Ah, e vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu peguei parte do enunciado. No enunciado completo, ele fala que está no primeiro quadrante. Porque não é só no 60 graus que ele é um meio. Tudo mais, ele também é. Né? Mas como ele falou no primeiro quadrante, que é de 0 a 90, então eu tenho as opções aqui. Qual dessas vocês marcariam? Nós sabemos que o cosseno de 60 é um meio. Qual desses você marcaria? Quanto é em π radiano o ângulo de 60? π sobre 6, π sobre 3, π sobre 3. 4, π sobre 3? Ok. Só isso. É menos difícil do que parece, certo? Foi de boa. Agora, só pra gente dar um tchau meio, eu fico enrolando pra dar tchau, né? Essa daqui Professora, eu deixei como... faz essa símbolo que eu não entendi como faz. Vou fazer agora com vocês. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui é botar o ângulo. Que ângulo é esse aqui, π sobre 4? Qual é esse ângulo? 45. 45.
Então, a gente substitui que o nosso cérebro fala assim, minha filha, muita informação, ainda coloca esse pi sobre não sei quem. Então, cosseno de 45 mais seno de 45 mais cosseno de π sobre 3. Que ângulo é esse? 180 dividido por 3. Que ângulo é esse? 180 dividido por 3. Ó, π sobre 3 é qual ângulo? Π é 180. 180 dividido por 3, 60. 60. Então, nós temos aqui, ó. Já melhorou. Tá menos esquisito. Cosseno de 45, seno de 45, cosseno de 60. Então, vamos lá. A gente vai lá na tabela e substitui. Quanto é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Tanto o cosseno quanto o seno de 45 é o mesmo valor. Quanto é o cosseno de 60? 1/2. Substituímos. Aí a gente agora resolve. Uma raiz de 2 mais uma raiz de 2, 2 raízes de 2. Como todos os três têm o mesmo denominador, este é o resultado. Não pode cortar, não? Não, porque você volta para o mesmo... Porque, esse, na verdade, esse 2 ele pertence tanto a esse membro quanto esse aqui também. Se você corta, você modifica o valor, que não é 1, é 1 sobre 2. Entendeu? Então, você não pode cortar. Na soma e na subtração, você só corta se você puder cortar os dois membros, que está antes e depois do sinal, de mais e de menos, com o denominador. Se você só conseguiria 1, você não corta. Fica assim mesmo. Vamos para a letra B rapidão? Rapidésima. Rapidíssima. Tem gente que já deve estar até almoçando aí, ouvindo música. Posso? Vou apagar, hein? Pode. Vamos para a letra B. Uma aula super tranquila, né, gente? Sobre todo mundo ter faltado mesmo. Porque... Uma coisa tão do dia a dia, né? A gente compra pão e vê essa questão. Eu não vou compartilhar minha tela, mas eu já sei mais ou menos. Ah, fala sério. Olha essa daí. Isso aí eu fiz de bobiça. Porque... Fala sério, né? Seno de 3π sobre 2 e seno de π sobre 2. Ai, que ridícula que eu fui aqui agora, gente. Pelo amor de Deus, que é ridícula. Vamos lá. Olha só, gente. Dá para simplificar, não dá? 3 e 6? Eu vou simplificar por 3. Aqui também. Aqui era 3π sobre 2, né? Só que eu não posso, só aqui. Então, eu vou ter aqui, ó. Seno de π sobre 2. Seno de 3π sobre 2. Mais seno de π sobre 2. Vou substituir pelos ângulos. Π é 180. 180 dividido por 2. Seno de 90. 3 vezes 90. Seno de 270. Só transformar em ângulo. Fica melhor para nosso cérebro entender. O seno de 90. Lembrando que 90 e 270 são extremidades do seno. Né? Lembrando que 270 ele vai estar extremidade negativa, menos 1, e 90 extremidade positiva, 1. Então, eu vou substituir. Quanto é o seno de 90? 1. Quanto é o seno de 270? Menos 1. Tá entre parênteses que tinha menos da fórmula. Mais seno de 90, 1. Aí vamos resolver, né? 1, sinais iguais. Mais 1, mais 1. Que vai dar 3. Tem como vocês visualizarem isto aqui e imaginar que vai dar um 3? Não. Não mesmo. Posso para o próximo? Peraí. Tá. E o próximo, fala sério. Muito, muito tranquilo. O povo pede para eu gravar, mas eu duvido que alguém assiste quase 2 horas de aula, gente. Às vezes nem edito ainda. Bota minha voz de Isabela igual Alves de Quilos para ver se anda mais rápido o vídeo, mas 2 horas de... 2 horas não dá não, gente. É muito vídeo. Tem que é o ser humano que assiste. Pior que tem gente que assiste, que eu vejo a quantidade assistida. Tem gente que assiste. Você deve botar lá e ficar jogando negócio de Free Fire. Bom, pode? Lá vou eu. Apaguei.
Ano que vem acho que nem vai ter carnaval, gente. Ano que vem não vai ter nada. Ai, então não. Hã? Nossa, tomara que não não vai. venha. Não, o pior é que dá emprego pra muita gente, né? Tem gente que depende do carnaval pra sobreviver, né? Principalmente pessoal de comunidade, onde o Estado não chega. Ah, mas é complicado, né? Que fica Não, sem luz. não pode ter, nada. porque tem nada. O povo já saiu e não respeitou a quarentena. Imagina com isso. Né? Pode, amores? Lá vou eu, hein? Pode. Aqui a gente vai usar aquele conhecimento que eu falei. O de 150, vou botar aqui uma cola. Então, de 150, eu vou botar a cola que é o de 30. E o de 120, eu vou botar a cola que é o de 60. Tá? Já botei minha cola. Então, vamos lá. Quanto é o seno de 30? Lembrando a tabelinha. 1, 2, 3. Seno de 30 é 1 sobre 2. Aí eu tenho que pensar o seguinte. O ideal é até dar uma desenhada nele aqui. Ó. 150 está nesse quadrante aqui. Como o seno é do 0 para cima, vai continuar positivo. Tá? Então, é um meio positivo. Seno de 120 também vai ser positivo, porque o seno aqui no segundo quadrante, que é onde está de 90 a 180, é positivo. Seno de 60, eu olhei lá na minha tabelinha, eu lembrei que é 1, 2, 3, é raiz de 3 sobre 2. Aí não tem como juntar um número irracional com um número racional. Então eu posso botar 1 mais raiz de 3, ou raiz de 3 mais 1, sobre 2. Acabou. Só isso. Difícil? Difícil? Bom, ninguém respondeu, vou entender que não. Presta atenção, gente. Essa do Enem que eu deixei aí, dá uma pesquisada, qualquer coisa depois eu gravo um vídeo para explicar para vocês também, mas aí o vídeo de uma questão é 5 minutos, né, gente? Dessa aula que são 2 horas, não tem como, né? Por isso que eu falo que o ideal é assistir a aula mesmo. Pronto, e aí, o que vocês acharam da aula? Pode liberar o microfone e me falar. Muita informação? Com certeza. É. 2 horas, praticamente. Quase 2 horas. Então, bastante informação. Presta atenção. Como agora só vai ter aula dia 10, talvez semana que vem eu deixe alguma coisa para vocês, ou enfim, pelo menos um resumo. Alguma dúvida? Não. Não.